Mata do Leão, tomando a cerveja da Lund. Estamos em nome do Colégio Quarupi, agradecendo sempre o nosso amigo Bode, né, que gentilmente trabalha nas terças-feiras para que a gente possa gravar os programas e com toda a preocupação, né, para que isso não transforme em nenhum problema para ninguém. E estamos aqui com a Tainara e estamos aqui com a Sônia Sarti. E a Sônia está mostrando para a gente a importância da história sertanesina e ela vai nos falar um pouco das escolas que são, nas palavras dela, no livro dela, tudo que vai fazer florescer a grande cultura sertanesina. Egídio, como centro, não é, irradiador dos conhecimentos, não é, dos professores, nós tivemos, juntamente com o grupo escolar, não é, de Sertãozinho, originário da atual MF Professora Anacleto Cruz, outras escolas também, não é, particulares e tal. E nós temos que dar bastante destaque para o Colégio Nossa Senhora Aparecida, que foi o precursor da Sociedade Educacional Marechal Rondon, ou seja, a SEMAR, não é? Que também é um celeiro, não é? de formação educacional e intelectual de Sertãozinho. E o ginásio, não é, que foi o ginásio municipal de Sertãozinho, mais tarde ginásio estadual, e que acabou se transformando na escola Winston Churchill, cuja construção foi concluída em 1956. Então, de lá para cá, não é, quanta coisa evoluiu. E nós tivemos, eu particularmente, o privilégio de morar muito próxima do Anacleto Cruz. Então, nós dizíamos que o pátio do Anacleto Cruz era a extensão do quintal de casa, não é? E ali em volta morava muita criançada, não é? Muitas famílias, não é? Com muitas crianças, não é? E ali a gente, então, participava, mesmo depois de ter saído da escola, de alguns eventos, não é, artísticos, não é, que ocorriam ali. E era bastante interessante nesse sentido. Então, do colégio, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, uma das diretoras, não é, proprietárias era a professora Olímpia Faria de Aguiar Adame, né? Uma grande dama do teatro sertanesino. Quer dizer, a dona Olímpia veio de Casa Branca, mas eu falo que acho que é a mais sertanesina das personalidades, né, da história do nosso teatro. Aliás, uma história marcada por gente que não é de Sertãozinho, mas que vira patrimônio nosso, né, que é o caso do Américo, né, que vindo de Barretos fez uma revolução, né, no nosso teatro e está ali até os dias de hoje construindo essa história tão linda, não é, do nosso teatro. E então a gente fala que a vida intelectual, a vida política, ela acabava girando em torno dessas instituições educacionais e das instituições sociais, não é? Que eu falei já desde o primeiro programa da Società Italiana, que deu origem à Associação Beneficente, o Clube Literário, né, que proporcionou, por exemplo, a criação do município de Sertãozinho. Porque para a formação do município, exigia-se, naquela época, um lugar que pudesse ser a sede do governo municipal
e a cadeia. Então, a conquista política, digamos assim, estava à frente da conquista administrativa. E o Clube Literário cedeu a sua própria sede para que isso acontecesse, né? Então, é sempre uma história de doação, né? A outra coisa importante também, que eu falo das doações, e uma particularidade que parece que nós estamos esquecendo na atualidade, que é mais a participação comunitária, mais o povo próximo das realizações públicas, né? Por exemplo, aconteceu para a instalação da comarca. Precisaria ter um lugar para ser a sala de audiências, né, que era o que hoje a gente chama de fórum, né? E onde que ia ser a sala de audiências, né? Que já foi criada a comarca 10 anos depois da criação do município. Era muito pouca coisa, não é? Para acontecer tão rapidamente. Então, um fazendeiro doa a própria casa para ser a sala de audiências. E que, com uma incrível coincidência, essa casa onde era a sala de audiências é o prédio que hoje pertence ao município, que fica ali na praça 21 de abril, onde foi a biblioteca. Dr. Antônio Furlan Júnior. E o prédio da primeira casa de audiências, muito semelhante ao prédio que está ali até hoje, não é? Que é tombado pelo Conselho de Patrimônio Público Municipal, não é? Pelo COMPIC. E muita gente acha que é o mesmo, né? Não é. Não é. Tem diferenças sutis, né? Mas são dois prédios distintos, não é? E, apesar de nós não termos registro histórico disso, pelas características, e como eu trabalhei bastante, não é, dentro do antigo prédio da Biblioteca Dr. Antônio Furlan Júnior, eu juro por tudo quanto é santo, porque também morei até a minha juventude numa residência de características semelhantes, que era a nossa casa, próxima do Anacleto Cruz. As características físicas eram muito semelhantes. A casa onde nós morávamos, ali perto do Anacleto Cruz, tinha características arquitetônicas muito próximas do prédio onde foi a biblioteca, que existe até hoje. Então, eu juro que foi construído pela mesma pessoa, meu avô Terêncio. Porque o mesmo jeitão de construção, o mesmo jeito de construir porões, etc. e tal. E como se não bastasse tudo isso, não é? O proprietário dessa casa, que substituiu a sala de audiências, o José Bonini, era muito amigo do meu avô Terêncio, né? Então, a história certamente se fecha assim, não é? Da gente poder dar essa característica pessoal. Ele não está mais aqui hoje para contar essa história para a gente, não é? Mas certamente ele contaria com todo o orgulho com que ele contava a história da construção da primeira marquise de Sertãozinho. A primeira marquise de Sertãozinho abrigava as bombas de combustível num posto de gasolina que era da família Sala, que ficava na rua Barão do Rio Branco, na esquina com a Coronel Schmidt. Né? Hoje tem uma farmácia ali. Ali era um posto de combustível. E a marquise desse posto foi construído pelo meu avô. E ele contava muito isso, que foi um bullying, né? Na cidade, porque todo mundo dizia que não ia parar em pé, né? A construção, que sobreviveu muitos anos após até a morte do meu avô, né? Então, são coisas assim, fatos bastante interessantes.
E a outra coisa que reforça muito essa vontade ou esse conhecimento e essa paixão pela história de Sertãozinho, reporta mais uma vez a minha infância. Além de caçula, eu fui uma pessoa muito doente, muito limitada fisicamente. Eu tive raquitismo, com 2 anos e meio, eu passei por uma cirurgia muito arriscada de intestino. Eu tive problema visual. Eu sou praticamente cega de um olho por um acidente, talvez, muito mal explicado, não é? Atribui-se a paralisia do nervo óptico de uma do meu olho a uma descarga elétrica de um raio, né? Que ocorreu muito próximo de casa, né? E talvez pelo susto, alguma coisa semelhante, né? Deu-se esse fenômeno. Então, eu era muito limitada em termos de brincadeiras, né? Eu estava sempre usando óculos. A técnica da época, minha mãe não permitiu que se fizesse cirurgia, né? Então, era técnica mecânica, não é? Fechava um dos olhos, né? Então, eu fechava o pior para eu ir para a escola, depois invertia, né? Aí eu trombava em tudo. Então, eu acho que eu substituía, né, a atividade infantil por outras coisas, né? Uma das minhas paixões, por exemplo, era acompanhar meu avô, Terêncio, nas visitas ao cemitério. Que ele, como marmorista, né, construía túmulos, capelas e tal. Então, ele gostava de contar as histórias para a gente, né? Então, eu falo que, aprendi com ele, que os cemitérios acabam reproduzindo a própria cidade. Então, se você verificar pelas ruas do cemitério, você vai vendo que os jazigos correspondem às casas comerciais, às residências das famílias mais antigas. É muito interessante a gente acompanhar isso, né? E vinham por ali muitas histórias, né? Histórias engraçadas, histórias menos engraçadas, né? E fatos interessantes, né? Por exemplo, até hoje eu tenho o hábito de visitar uma sepultura no cemitério, que eu falo que é a sepultura do soldadinho, né? Que é de um voluntário constitucionalista daqui de Sertãozinho, um negro, Alfredo Barra, né, que foi voluntário, e ele não faleceu em campo de batalha, mas em consequência ele contraiu tuberculose, né, no campo de batalha e acabou morrendo muito jovem. E a lápide da sepultura dele é muito simples, mas, ao mesmo tempo, uma obra de arte, porque é uma lápide em mármore de Carrara e que tem uma inscrição que eu falo que certamente tem a cunha da minha avó Bepina, né, Josefina Ricciardi, que fala mais ou menos assim, dele ter nascido pobre, né, e não ter tido nem juventude e nem felicidade. Mas tem uma frase muito marcante que diz assim, como que é? Sonhos a terra não cobre, ideal não tem sepultura. Lutou por São Paulo, né? Então eu falo, é uma coisa assim que faz, né, a gente se emocionar e relembrar desse capítulo tão importante da história, não é? E dizer, aqui Sertãozinho também tem isso, né?
tão pouco divulgado, né? Então a gente vê os nomes de ruas, né? Hoje mesmo a gente estava falando expedicionário, né? Solano, expedicionário Leles, voluntário Otto Gomes Martins, né? Expedicionário José Siena, a gente esquece de falar que ele foi expedicionário, só fala rodovia José Siena, não é? E daí? Quem foram essas pessoas, né? O que elas fizeram pela cidade, né? Esse Aprígio de Araújo, que figura extraordinária, né? Que pessoa mais iluminada, e que a gente não tem a continuidade da história, não é? A gente não tem a continuidade da história do Malaquias Pedroso, não é? E a gente não tem monumentos, não tem referências a figuras importantíssimas, não é? Por exemplo, como Dona Benedita Amparo. Que figura extraordinária foi essa mulher. Uma mulher simples, que cuidava dos orfanatos de Sertãozinho, que chegou à nossa cidade como babá dos filhos de professores, e que tomou ela as rédeas, né, dos orfanatos da cidade, né, e que ganhou da municipalidade uma casa, né, como prêmio por tudo que tinha feito. E ela devolveu para o município a casa. Não, eu vou morar no asilo. E foi assim. E ela, muito mais nova, muito mais velha, foi cuidar de gente mais nova do que ela, né? No asilo. E hoje é uma sepultura no cemitério, bastante visitada, diga-se de passagem, mas, sabe, o que mais além disso? Né? Por que não se divulga essa história extraordinária? E se nós formos pensar, meu Deus, quanta gente importante nós temos na nossa história e completamente esquecidas. Então, por aí vai. Eu tenho certeza que esse programa consiga despertar nas pessoas uma coisa pela qual eu ouvia os meus pais falarem, e que a gente também acho que deveria falar mais. Como nossa cidade é pobre de referências históricas, de monumentos, né, de painéis, de coisas que contem para nós os nossos capítulos, né? Para que a gente não fique restrito a coisas estáticas, né? Algumas bobagens, né? A querer referenciar pessoas que, na realidade, não têm tanto valor assim, não é? Que, na realidade, a história não é feita por grandes vultos. É feita pelo cidadão comum, não é? E cadê esse cidadão comum? Né? A própria história da nossa indústria, como está perdida e como ela é rica. Quanta coisa nós aprendemos, não é? Se a gente mergulhar na nossa história e verificar o quanto evoluímos e como que a atualidade tem a ver com o nosso passado. Nós hoje, por exemplo, estamos aqui na Mata do Leão, né? Quer dizer, um fabricante de chopp, de cervejas extraordinárias, e a fabricação de chopp, de cervejas em Sertãozinho é uma coisa muito presente na nossa história. Quer dizer, a gente teve cervejarias importantíssimas aqui, né? Aqui em Cruz das Posses, a gente fala tão pouco, não é, da história de Cruz das Posses, né? Tão poucas pessoas sabem contar a verdadeira história de Cruz das Posses, exatamente por causa disso. Onde estão os registros, né? Fotografias antigas que se perderam. Exatamente. Eu falo da própria história, né,
do jornal Momento, um jornal que existiu de 78 a 87, e que nós temos só os 2 primeiros volumes, só os 2 primeiros anos da história. Porque o resto que eu doei ao município, né, foi simplesmente desprezado, se queimou. Né? Se queimou porque não estava devidamente encadernado, embora estivesse ordenado, separado, bonitinho. E, sabe, eram registros muito importantes, né? Porque, principalmente, nas épocas de campeonatos de hóquei, nós chegamos a fazer edições diárias. Acabava de acontecer o jogo, a gente ia para a redação, né? E da redação ia para a oficina para rodar o jornal. No dia seguinte de manhã ele já estava circulando, né? na cidade. Enfim, são coisas, né, que a gente tenta resgatar. Eu acho que nós temos um importante instrumento, que é o Centro Municipal de Memória, que pouca gente conhece, mas que deveria conhecer muito mais. Existe o site, acompanha. É uma coisa muito interessante em nossa cidade. Afora aquilo que está no site, que é lógico, por mais que a gente enriqueça, ele não consegue ser completo, não é? Mas que vá à presença. O responsável pelo centro, o Leandro Aprilha, é uma pessoa fantástica, educada, acolhe todo mundo, não é? E a gente vê pouco interesse, não é? Tá certo que hoje nós estamos numa época muito difícil, não é? De pandemia, de restrições, mas bem antes disso, parece que não desperta atenção, não é? E eu, como já fui, não é, diretora do Centro de Memória, eu procurava divulgar muito isso com os estudantes que iam. Eu preciso fazer os famosos TCCs, não é? E principalmente estudantes de arte, falar da arte da Grécia, a arte do Egito. Gente, já estão falando da arte da Grécia, do Egito, de não sei de onde mais, não é? Fala da nossa história, não é? Conta o que aconteceu aqui, como que nós evoluímos, não é? E acabe com certos preconceitos, né? Misticismos, né? Porque muita gente atribui honras ou desonras a pessoas e a fatos sem de fato conhecê-los, né? Então eu acho que a contribuição que programas como esse pode dar é exatamente nesse sentido. Eu acho que o despertar das consciências a partir da pandemia da Covid-19 deve nos levar àquilo que a gente vê muito presente nos Estados Unidos. Um corporativismo, um nacionalismo, um protecionismo fora do comum, né? Eu acho que está na hora de nós passarmos por isso, né? Vamos proteger o que é nosso, vamos valorizar o que é nosso. Nós temos valores artísticos aqui em Sertãozinho, em todas as áreas de artes. E, de repente, a gente se fascina. Por quê? Por ídolos da moda, né? Gastamos fortunas com gente que soma nada para nós, né? Por que não invertermos isso, né? Por que não começarmos a ser exportadores de talentos, né? E olha que não são poucos, hein? Então, eu acho que vamos tirar essa lição do programa e do atual momento. É a mensagem que eu deixo. Nós estamos honrados pelas duas presenças.
o Jota acertou novamente, ele estava desesperado para que você viesse ao programa, ao canal dele. A cidade de Sertãozinho foi homenageada na sua pessoa. Você é uma homenagem para todos nós. Eu tenho muito, e todos nós, muito que aprender com você. Obrigado, você é a memória da cidade. E agora, um brinde a Sertãozinho. E a Tainara, esse jovem talento, vai cantar para a gente. O tempo passou e eu sofri calado. Não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado. Recebi o convite do seu casamento, com letras douradas num papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler. Num cantinho rabiscado no verso, ela disse: meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você.